Oi, se você está vendo esse vídeo, ele é um corte de toda a resolução do ITA 2024, primeira fase. Se você quiser ver a prova inteira, dá uma olhada na descrição. Se você quiser ver mais questões desse tema para se aprofundar, também está na descrição mais exercícios desse tema, beleza? Vamos para a correção? Questão 53, ITA 2024, primeira fase. Considere as seguintes afirmações sobre misturas e processos de separação. Então, beleza. Aqui vai trabalhar conceitos de misturas ali, curvas de aquecimento e separação de misturas. Então, misturas azeotrópicas são separadas por destilação simples. Os elementos constituintes de ligas metálicas como bronze podem ser separados por fusão. Filtração a pressão reduzida, funil de Bittner é utilizado para reduzir o tempo. Temperatura aumenta continuamente no aquecimento de uma mistura simples, mesmo durante a fusão e ebulição. Então, vamos começar com essa parte de mistura azeotrópica e mistura simples. Misturas azeotrópicas não podem ser separadas por destilação simples. Por quê? Aqui a gente tem que lembrar das 4 tipos de curvas de aquecimento que a gente tem. Então, substância pura, a gente tem fusão e ebulição constante. Misturas simples, a gente tem fusão e ebulição inclinadas, assim, ó, dessa forma. Maravilha. Misturas eutéticas, né? A mistura tem ali a fusão ou a ebulição inclinada. A mistura eutética mantém o comportamento de mistura na ebulição, só que ela funde a temperatura constante, e a mistura azeotrópica ela mantém o comportamento de mistura com a fusão sendo uma faixa, mas ela ebule, ela ferve a temperatura constante. E aí o que acontece? A mistura azeotrópica ela não pode ser separada por destilação simples, porque a destilação simples separa, primeiro que não pode nem, né, separar, a destilação simples ela é baseada na propriedade de ter pontos de ebulição muito diferentes. Então, por exemplo, água e etanol vão formar uma mistura azeotrópica. Se ele colocasse assim, misturas azeotrópicas são separadas por destilação fracionada. Mais ou menos. Pela simples de forma nenhuma, né? Então, por exemplo, água e etanol é uma mistura azeotrópica. Você consegue separar água e etanol por uma destilação simples? Não, você vai aquecer, os dois ali vão ferver e você vai coletar uma mistura de água e etanol igualzinha, não vai conseguir separar de forma nenhuma. Na destilação fracionada, vai chegar uma hora que você, nesse azeótropo, também não vai conseguir separar 100%. Você consegue coletar uma fração mais rica em etanol, mas separar 100% só com a destilação fracionada também não dá. Você tem que fazer algumas outras técnicas ali, ou fazer algumas outras coisas, mas até poderia pensar que, em parte, sim. Então, mistura azeotrópica, ela ebule em temperatura constante. Como ela ebule em temperatura constante, você não vai conseguir separar essa mistura. Beleza, então misturas azeotrópicas não se separam por destilação simples, e na destilação fracionada você vai ter que fazer um monte de coisa para contornar aí o problema que você tem da ebulição constante. Então também é esquisito, só para enriquecer o exercício. Os elementos constituintes de ligas metálicas como o bronze podem ser separadas por fusão. Não, pessoal. O bronze, ele é uma mistura eutética. Então o que vai acontecer? Qual que é a mistura eutética mais conhecida que a gente tem? A solda, né? Que é a mistura de chumbo com estanho. Então, quando você vai lá com a solda, esquenta ali a pontinha e vai derreter para fazer a solda, ela funde em temperatura constante, você derrete a solda e faz ali a coisinha no seu circuito. O bronze, ele também é uma liga metálica, né? Também vai fundir ali a grande boa parte ali das ligas metálicas ali são misturas eutéticas e fundem em temperatura constante. E aí, o que vai acontecer? Você vai esquentar, todo mundo vai derreter junto e você não vai conseguir separar. Tá todo mundo derretido, você vai coletar um líquido com todo mundo derretido. Um exemplo de mistura que você não tem fusão constante e consegue separar ali por fusão é, por exemplo, enxofre com areia. Você tem enxofre, você tem areia, você vai fazer uma fusão fracionada, você vai esquentar. Aí o enxofre derrete, o enxofre tá líquido e a areia não. Então você tem um cadinho de chumbo, enxofre tá líquido, derretido ali dentro, e a areia não. Aí você vira, coleta esse enxofre e a areia não.
Na solda, você vai esquentar, vai estar todo mundo derretido, você não vai conseguir separar por fusão. Então, não podem ser separados por fusão, vai derreter todo mundo. Beleza? Quem que você pode separar por fusão? Areia e enxofre. Fundem em temperaturas diferentes, muito diferentes. Beleza? Aí você faz a fusão fracionada. 3. A filtração a pressão reduzida, ou a vácuo, né, que a gente fala, usando o funil de Bittner, é um processo utilizado para reduzir o tempo de separação de um sólido suspenso em um líquido. Sim. Então aqui está o funil de Bittner, olha que maravilha. Suporte universal, aqui embaixo a vidraria Kitasato. Você liga uma bomba de vácuo aqui nessa boquinha debaixo do Kitasato, ele vai puxar o ar. Aqui dentro essa bomba de vácuo vai puxar o ar e vai criar uma pressão reduzida aqui, suga, puxa o ar aqui em cima, e aí quando você for fazer a filtração, você acelera essa filtração. Geralmente a gente faz a filtração a vácuo quando a gente quer ter um sólido bem limpinho aqui, bem sequinho aqui em cima. Essa filtração é mais quando você está pensando no sólido, tá? E a outra filtração quando você está pensando no líquido. Eu vou comentar mais sobre esses filtros no final aqui. 4. A temperatura aumenta continuamente no aquecimento de uma mistura simples, mesmo durante a fusão e a ebulição. Sim. Então, uma mistura simples. Quando eu dou a aula de curvas de aquecimento, eu chamo de mistura comum, mas agora eu fiquei meio pensando, acho que mistura simples era melhor. A mistura simples ou a mistura comum, ela tem faixa de fusão e faixa de ebulição. Por exemplo, água com sal. Então você vai esquentando, ó, ela aumenta a temperatura continuamente. Então, sim, ela aumenta a temperatura continuamente. E a substância pura? Água destilada. Água destilada, não. Vai subir a temperatura, fusão a temperatura constante, o líquido aumenta a temperatura, ferve, ebule ali, líquido para gás, a temperatura constante. Aí, se você tiver um sistema fechado, aquecendo aquele vapor, aumenta a temperatura do vapor. Então, aqui é descontínuo, né? Porque tem esses patamares, né, de fusão e ebulição. Já na mistura simples, sim, você aumenta continuamente. 3 e 4, alternativa D. Beleza? Também não achei muito difícil, só você conhecer as curvas de aquecimento aqui de substâncias simples, substância pura, mistura simples, mistura eutética azeotrópica. Lembrar dos dois casos principais aqui te ajuda muito. Principal mistura eutética, solda. Aí você lembra, a solda ela derrete, é, a solda ela derrete toda bonitinha. Então a solda é uma mistura eutética. Principal mistura azeotrópica, água e etanol. O água e etanol, 96% ali volume, quando eu esquentar, vai ferver em temperatura constante, então vai ter dificuldade para destilar. Então, esses dois exemplos aqui é bom lembrar, e aí você conseguiria fazer a relação da solda com o bronze, tudo bem? Ligas metálicas aí, beleza? Comentando sobre filtração aqui da minha aula de separação de misturas. A gente tem esse funil aqui, né, que é o funil quando a gente quer catar o líquido, e tem esse outro funil aqui, que é o funil de Bittner. Olha que bonitinho. O funil de Bittner, você viu ali que ele tem aquele monte de furinho, né? Por quê? Aqui a gente faz um cone de papel, filtra tudo, vai passar o líquido, e aí você está mais interessado no líquido. Já que no funil de Bittner, ele tem essa placa porosa, pode ter o funil de Bittner não tem a placa, tem funil de Bittner com placa porosa, tem essas coisas toda, mas o funil de Bittner é de porcelana, tem os furinhos, e aí você põe o papel por cima da porcelana, colocou o papel por cima da porcelana do funil de Bittner, aí o sólido fica aqui em cima, e aí a pressão, né, chupando, você tem um sólido bem sequinho aqui. Onde que a gente usa o funil de Bittner? Aqui também está na minha aula de separação de misturas. A gente usa, por exemplo, na recristalização, que a gente quer muito sólido. A gente pega aquela substância de interesse que precipitou com pouquinhas impurezas, joga no funil de Bittner, faz a filtração a vácuo, aí ele fica secando aqui, a gente vem e lava, joga aqui água gelada para lavar, ter os cristais mais puros. Então, por exemplo, a gente usa filtração a vácuo, a pressão reduzida dessa forma, beleza? Então, fechou a alternativa D. Vamos para o próximo.